Graça e paz. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Então já abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 11, nós vamos ler até o 17. Estamos aí nessa sequência de ministração da Shekinah. 2026 é o ano de crescimento. Nós cremos nesta palavra. A nossa chave bíblica ali que está em Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Creio que será um ano extraordinário, o ano de 2026. O Senhor tem falado muito conosco nesses dias, através das ministrações aqui no domingo. Eu creio que dessa vez não será diferente. Acharam aí? Lucas 7. Amém? Vamos ler o texto. Vai ser o nosso texto base para essa ministração. Vamos lá. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Verso 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Hoje nós vamos também falar de algo muito poderoso sobre a igreja, sobre a missão e o propósito da igreja aqui na terra. Nós fomos encontrados por Jesus para uma missão e para um propósito. Todos nós que fomos encontrados por Jesus, nós precisamos ter esse entendimento. Senão, nós só viríamos no culto de domingo e falaríamos: Jesus me salvou. Mas não, quero dizer para você que está sentado aí, e para mim que estou aqui, de que Jesus conta com você. Amém? Glória a Deus. O título dessa mensagem é Uma Igreja Chamada para Transformar o Mundo. Você foi chamado para transformar o mundo. E quero dizer que esta mensagem, ela é uma igreja, ela é voltada para a igreja, para os que foram encontrados. Mas para você que por outrora não está visitando e ainda não foi encontrado por Jesus, eu quero dizer para você que essa missão e esse propósito, você nasceu com ela. Você só precisa encontrar-se com Jesus para que esse propósito e essa missão se torne claro dentro de você. Mas para você que é a igreja do Senhor, que foi encontrado e que foi transformado, essa palavra irá nos alertar de algo que nós temos que viver. Nós temos que viver. A igreja não é um prédio, mas um povo enviado com propósito.
ela é um organismo, ela não é orgânica. Nada dá à pessoa mais dignidade do que saber que para ouvir a voz de Deus e manifestar o seu poder sobre a terra, sendo intencional em cada ação, você e eu ouvimos a voz de Deus. E quando Ele nos direciona, esta voz, ela sempre é intencional na nossa vida. Em cada ação que nós exercemos. Uma igreja que vai mudar o mundo é aquela que acredita que todos podem viver o sobrenatural e manifestá-lo. A igreja que vai mudar o mundo tem que crer no sobrenatural de Deus. Mas não só apenas crer, nós temos que manifestar esse sobrenatural de Deus. Quando entendemos que nosso chamado é para mudar o mundo, nossa vida toca a vida de pessoas ao nosso redor. Quando entendemos que nós fomos chamados para isso, nós começamos a tocar pessoas ao nosso redor. Não podemos viver neste mundo como se tudo estivesse bem, ignorando a realidade. Não, está tudo tranquilo, está tudo bem, eu estou resolvido, comigo vai bem, Jesus me salvou, fui encontrado e transformado. Não, essa realidade não pode ser vivida por nós. Nós temos que olhar ao nosso redor e perceber algo mais. A palavra de Deus afirma que o mundo está perdido, que precisa ser encontrado pelo poder do reino de Deus. Mateus 4 diz, Jesus nos chamando, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Esta é a palavra de Jesus. Mas eu faço uma pergunta para nós nessa noite. Como podemos ser esses agentes de transformação? Como podemos impactar o mundo? Então nós vamos analisar esse texto de Lucas 11, do versículo 7 ao 17. Eu quero trazer aqui nessa noite 7 marcas da igreja que foi chamada para transformar o mundo. Essas marcas, elas têm que existir na igreja. E com toda clareza eu digo, se não tiver, ela não é a igreja de Cristo. O versículo 12 do capítulo 7 diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Lucas 7, versículo 12. E a primeira marca que a igreja que foi chamada para transformar o mundo tem que ter é deixar a marca do céu por onde passa. É deixar a marca dos céus por onde eu e você passar. Jesus tinha plena consciência da sua identidade e missão, sabendo que estava ali para transformar a vida. Jesus não estava naquele ambiente por acaso. Ele queria tocar as pessoas com a mensagem dos céus. Da mesma forma, precisamos reconhecer nossa identidade e permitir que Deus nos use. A nossa identidade é de filho de Deus. Temos que permitir ser usados por Deus. Mateus 5, o verso 13 e 16 diz que somos luz do mundo e sal dessa terra. Não podemos perder nossa identidade, pois ao fazê-lo, perdemos a capacidade de influenciar. Não podemos perder nossa identidade em Cristo. A identidade cristã é essencialmente missional. Está relacionada a uma missão. Aquilo que fomos chamados para fazer. Existimos para manifestar o reino de Deus onde estivermos. Foi para isso que Jesus nos encontrou. Primeiro para a sua salvação.
mas depois para você manifestar o seu reino, manifestar o amor de Deus por onde você passa. Como cidadão dos reinos dos céus, precisamos aprender um pouco, desaprender mais um pouco. Estivemos tanto tempo afastados de nossa casa celestial, que assimilamos uma cultura terrena. Myles Munroe diz o seguinte: somos agentes do céu na terra. Então eu e você, nós não podemos jamais esquecer-se disso. Jamais perder essa identidade de que somos agente dos céus aqui na terra. De que a cultura que nós temos que implantar aqui não é uma cultura mundana, mas a cultura dos céus. Somos agentes de Deus, agentes transformadores. E eu quero ser profético nessa noite sobre a sua vida. Eu quero profetizar. Cada marca dessa, eu quero profetizar sobre esta igreja nessa noite. Eu profetizo que você deixará marcas do céu por onde você passar. E que através da sua identidade em Cristo, a cultura do reino de Deus será implantada aqui nesta terra em nome de Jesus. Você recebe? Então aplauda o Senhor aí. Glória a Jesus. A segunda marca que uma igreja que foi chamada para transformar o mundo. Você caminha movido pelo amor. A marca é ser movido, caminhar movido pelo amor. Meu Deus. Se não houver amor, você não consegue. Ao ver a viúva, o Senhor se compadeceu dela. Lucas 7, 13, a parte A, diz que o Senhor se compadeceu dela. Eu costumo fazer uma oração, e eu acho que todo crente devia fazer ela. Quando você começar a olhar para si próprio e achar que está tudo bem, e não começar a enxergar a dor do outro. Senhor, que eu sinta a dor, que eu sinta a dor quando eu ver alguém perdido, quando eu ver alguém em sofrimento. Porque se eu passar por alguém, isso não fazer diferença na minha vida, a missão e o propósito da igreja está longe de mim. Jesus se compadeceu daquela viúva quando viu a dor dela. E um cortejo para levar o seu único filho para ser sepultado. O amor é o combustível de uma vida que compreende uma missão de transformar o mundo. Uma vida de cada vez. Está bem ali, uma vida de cada vez. É um valor inegociável do reino de Deus, o amor. Não dá para negociar. Jesus se compadeceu das pessoas pelo sofrimento que enfrentavam com a perda, e nós, como igreja, precisamos olhar para o mundo com paixão. Muitas pessoas estão se perdendo, às vezes perto de nós, e podemos não perceber a sua dor. Jesus nos ensina a olhar para a humanidade com amor, compaixão, graça e misericórdia. Missão e propósito da igreja. A transformação não vem por ideologias, mas por valores do reino vivido diariamente. Não é uma ideologia terrena, porque ela não transforma ninguém. Não é uma ideologia política, mas valores do reino que são vividos diariamente na nossa vida. O reino muda nossa forma de pensar, agir, trabalhar e nos relacionar. Cada cristão que vive segundo o reino torna-se um agente de transformação, que age e vive segundo o reino e a cultura dos céus. Se torna um agente de transformação. Amor e compaixão não são apenas sentimentos,
mas ações concretas de influência. Você é um influenciador. E mais uma vez, como eu disse, eu quero ser profético nessa noite. Estenda suas mãos. Profetizo o quê? Por onde caminhar, que o amor de Deus fluirá através de você. E que serão transformadores por esse amor em Deus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Jesus. Terceira marca. Você tem palavras de encorajamento. Você não é daqueles que quando fala, causa tristeza, causa desânimo. Não. Eu e você, quando abrimos a boca, sendo agente de Deus, a pessoa sai animada para lutar, para vencer as guerras e as batalhas. Jesus disse para aquela viúva: não chore. Lucas 7, verso 13, a parte B. Jesus trouxe uma palavra para o coração daquela mulher. Escute, não chore. Sendo presença transformadora no mundo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João, versículo 20, capítulo 20, o verso 21. Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus disse uma palavra que mudou a dor daquela mulher: não chore. A igreja é enviada para a sociedade, não para se isolar, mas trazendo conforto, paz, vida ao coração das pessoas. Eu e você foi chamado para isso. Como igreja do Senhor, nós não fomos chamados para nos isolar e viver as bênçãos de Deus para nós. Não. Foi para ter uma palavra de ânimo para aquele que está perdido, para aquele que já desistiu da vida. Dizer: ei, Jesus pode transformar a sua vida. Jesus nos envia com uma palavra transformadora, entenda isso. A presença da igreja deve gerar esperança, restaurar dignidades e apontar para Cristo. Tem que trazer esperança, tem que restaurar dignidade e apontar para Jesus. Uma palavra bem colocada tem o poder de transformar a dor e gerar vida. Você carrega essa marca. Você carrega essa marca. Eu quero ser profético novamente. Estenda suas mãos. Eu profetizo que a palavra que sair da sua boca fortalecerá pessoas a seguir em frente, trazendo esperança em Deus em todas as circunstâncias. Amém? Você vai ser essa pessoa onde você estiver. Quando alguém chegar cabisbaixo, triste, você vai ter uma palavra de Deus saindo da tua boca. Você é um agente transformador. Glória ao nome de Jesus. Quarta marca. Você anda como agente de milagres. Você é um agente de milagres. Jesus se aproximou e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Lucas 7, 14. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Bill Johnson diz: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Hoje eu comentava sobre isso. Parece muita responsabilidade, mas é um mérito. Jesus deixou a missão para a igreja. Ele veio, cumpriu o seu propósito. Levantou discípulos. Mas ele deixou essa missão para a igreja. A missão de revelar o Pai, de revelar o amor do Pai.
A missão de levar a salvação, Ele deixou para nós. Nós devemos isso ao mundo. Não são as nossas palavras, mas é a ação do poder do Espírito na sua vida e na minha vida. Essa missão é da igreja. Manifestar o poder do Espírito Santo é essencial para transformar o mundo. O mundo não muda apenas por ideias, mas pelo poder do Espírito que habita em nós. Tem muitas pessoas cheias de ideia para mudar o mundo, principalmente nas políticas. Mas o poder do Espírito Santo em nós é que vai fazer com que nós sejamos esses agentes transformadores. Só boas ideias não adianta. Tem que ser no poder do Espírito. Vira para o seu irmão e fala assim: Ele habita em vós. Fala assim para ele aí. E Ele habita em vós, amém? Quando você abrir a boca, quando você for orar, quando você for esse agente de milagre, saiba que você está sendo usado por Ele, amém? Saiba que não é você, não é o seu intelecto, não é o seu poder, não é o seu conhecimento que você adquiriu, é o poder do Espírito Santo. É Deus usando você para ser esse agente de milagre, amém? Isso não tem a ver com a faculdade, se você tem curso superior ou não, ou se você talvez seja até analfabeto. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o poder de Deus na sua vida, amém? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A igreja precisa depender de Deus. Querido, nós temos que começar a depender de Deus. Nós vivemos mais pelas nossas forças, dependendo mais do que nós podemos produzir. É por isso que nós levantamos todo dia de manhã doido. Eu tenho que fazer, eu tenho que levantar, eu tenho que comprar, eu tenho que construir. Mas não, nós precisamos depender do poder de Deus. Viver em oração e comunhão profunda. Milagres, compaixão e santidade são expressões do reino em ação. Milagre, compaixão e santidade são expressão do reino em ação. A palavra diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1, verso 8. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A igreja carrega essa marca. Você é um agente de milagres, amém? Para esse tempo, Deus te chamou. Levanta suas mãos. Quero ser profético. Que você será usado por Deus mais e mais. E que pessoas serão curadas quando orar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, milagre vai acontecer no poder do Espírito Santo. Ah, mas eu não prego, eu não subo. Não. É o mesmo Espírito agindo em todos nós, amém? Quando você colocar as mãos e orar, e repreender enfermidades, e ministrar milagres, vai acontecer no nome de Jesus. Quinto, você troca atmosferas e transforma realidades. Você troca atmosferas e transforma realidades. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. Olha, agora depois que Jesus tocou vida, ele se levantou e começou a conversar. A atmosfera mudou, a realidade mudou. Glória a Deus. E Jesus o entregou à sua mãe. Lucas 7, versículo 15. Tudo que Jesus fazia era intencional, com propósito. Meu Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que ser intencional e tem que ser com propósito, pois foi para isso que Deus nos chamou. E o propósito é transformar pessoas, transformar o mundo através do Evangelho, através da vida de Jesus. Tudo que Jesus fazia era intencional.
e com propósito. Como igreja, estamos chamados a mudar atmosferas, transformando realidades pelo poder do Espírito Santo. Podemos impactar ambientes diversos: escola, trabalho, esporte, família. Deixe que Deus use você para mudar atmosferas e trazer o reino de Deus. Deixe Deus te usar. Deixa Deus te usar lá no seu trabalho. Ei, jovem, lá na sua escola, onde você estiver, no futebol, lá na sua empresa. Você carrega essa marca de transformar ambientes. O ambiente aqui, quem já não falou essa frase, de vez em quando fala, quando você chega num lugar e fala, o ambiente aqui hoje está pesado. Se você já percebeu que o ambiente está pesado, então profetize e transforma o ambiente, amém? Foi para isso que nós fomos chamados, para transformar atmosferas, ambientes. Glória ao nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta suas mãos. Que os ambientes onde você está inserido seja transformado em uma atmosfera de milagres, alegria, paz e salvação, amém? Que é onde você colocar as plantas dos pés, primeira coisa, o diabo vai correr. E esse ambiente vai ser transformado num lugar de bênção, amém? Você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Glória a Jesus. Sexto, você se conecta ao coração de pessoas. Você se conecta ao coração de pessoas. O texto diz, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Lucas 7,16. Jesus não nos chamou para ser advogados dele. Você não veio para defender Jesus. Eu não vim para defender Jesus aqui na terra. Nós viemos para ser testemunhas de Jesus, amém? Testemunhas de Jeová. Nós viemos para ser testemunhas de Jesus. Deus nos chamou para ser advogado dele. Ao contrário, a palavra diz que nós temos um advogado junto a Deus. É Ele que advoga, amém, a nossa vida, a nossa causa. Não, fomos chamados para testemunhar, amém, o que Cristo fez por nós, para testemunhar o amor de Deus, para testemunhar a salvação em Deus. Glória ao nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? É bom que você acorda nessa noite. Glória ao nome de Jesus. Você foi chamado para tocar corações. Você tem que estar preparado para isso. Atos 18:1 diz, mas receberão poder quanto o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Pastor, para que eu recebi o Espírito Santo? Para que a igreja recebeu o Espírito Santo? Vai para Atos, para testemunhar, para andar em poder, amém? Para ser agente de Deus. Da mesma forma que Cristo veio para os perdidos, porque só se houvesse, ou para os doentes, se houvesse só gente bonzinha e certinha, não precisaria do Pai enviar o seu Filho. Ele veio para pessoas ruins, para pessoas pecadoras, para pessoas doentes. Da mesma forma o Espírito Santo, eu vou rogar o Pai e Ele vai enviar o Espírito. Para quê? Para nos ensinar toda a verdade e para fazer você e eu cheios do Espírito para manifestar o Pai, amém? Para ser testemunha. Não teria outro sentido. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Levanta suas mãos. Eu profetizo que pessoas serão conectadas a você. Sim, pessoas serão conectadas a você. E através do testemunho de fé, através da ação do Espírito Santo na sua vida, elas serão salvas em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus.
Sétimo e última marca da igreja que foi chamada para transformar o mundo. Sétima e última marca. Você expande a influência do reino de Deus. Você expande a influência do reino de Deus. As notícias sobre Jesus espalharam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Lucas 7, verso 17. Ao nos permitirmos ser usados por Deus, nossa influência e relevância aumentam. Jesus treinava seus discípulos para que pudessem continuar a sua missão. Você foi treinado e está sendo treinado para continuar, eu já disse isso aqui, a missão de Jesus aqui na terra. Formando discípulos que geram discípulos. Você é um discípulo de Jesus, mas você foi chamado para gerar outro discípulo, para formar outro discípulo. Dando sequência à missão de Jesus aqui. Mateus 28, 19 nos orienta: ide e fazei discípulo de todas as nações. A igreja não transforma o mundo com multidões, mas com discípulos transformados. A igreja não transforma o mundo com multidões, mas com discípulos transformados. Cada discípulo é uma semente de transformação no ambiente em que vive. Você é um discípulo de transformação no ambiente que você vive. Amém? Você crê nisso? Levanta suas mãos. Que a transformação que houve em você, eu profetizo que você irá influenciar uma geração inteira, formando multidões de discípulos para Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A influência da igreja é multiplicadora quando se investe em pessoas. Nosso investimento é em pessoas, não em coisas. Coisas, o que vale para Deus são pessoas, não são coisas. Se você investe o seu tempo também, uma parte do seu tempo, para influenciar, para transformar e para encontrar pessoas, para fazer discípulos, para ser um agente de milagres, saiba que você está fazendo algo que está no coração de Deus. Porque nós não fomos chamados para adquirir coisas, mas para influenciar pessoas, para investir em pessoas. A influência da igreja é multiplicadora quando se investe em pessoas, não somente em programas. Não. Você está disposto a se mover pelo poder do Espírito Santo para impactar seu cotidiano? Você está disposto? Levanta a mão aí. Amém? Você está disposto a isso? Glória ao nome de Jesus. Então você carrega, esta igreja, ela carrega uma dessas 7 marcas. A marca do céu por onde passa. Ela anda movida pelo amor, você anda movido pelo amor, caminha movido pelo amor. Você tem palavra de encorajamento. Você anda como agente de milagres. Você troca a atmosfera e transforma realidades. Você se conecta ao coração das pessoas. E você expande a influência do reino de Deus. Você, como igreja do Senhor aqui, você carrega essas marcas. E para nossa consideração finais, até anima, né, presbítero Valdemar? A missão da igreja é transformar o mundo. Isso vai além das nossas atividades na igreja, cultos e grupos familiares.
está muito além dos nossos cultos de domingo, está muito além dos nossos eventos, está muito além das nossas GCs. A missão da igreja é transformar o mundo. Andar com essa mentalidade, eu preciso transformar, mudar realidades. Devemos lembrar que fomos chamados para influenciar e mudar o ambiente que vivemos. Você carrega esse poder através do Espírito Santo, de mudar ambientes, de influenciar nesses ambientes onde você anda. Entender que o Espírito Santo nos capacita para tocar pessoas que serão transformadas pelo amor de Deus e se tornarão discípulas de Jesus. Você é capacitado pelo Espírito Santo para tocar pessoas. Elas serão transformadas e se tornarão discípulos de Jesus. Eu e você somos instrumentos de Deus nessa terra. Saiba disso. Então vá em frente. O mundo precisa de você. E Deus está com você. Amém? Glória ao nome de Jesus. Fique de pé. E mais uma vez eu quero ser profético sobre a sua vida. Para nós finalizarmos. Levanta as suas mãos. Assim, para cá, em nome de Jesus. Igreja Luz Central Vida, eu profetizo que o ano de 2026, nós queimaremos com mais intensidade para o cumprimento da missão e propósito da Igreja de Jesus em Padre Bernardo. E seremos instrumentos de salvação para vidas de muitos. Só quem concorda diz um amém, aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Feche os teus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos glorificar o Senhor. Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Se por vezes nós esquecemos da nossa missão aqui, Senhor. Se nós vivemos por causa própria, Senhor. Que Teu Espírito possa, nessa noite, arder em nossos corações a verdadeira missão e propósito da igreja, Senhor. Para que é que nós fomos encontrados, Senhor? Para que é que nós fomos transformados? E a partir daí eu posso entender, Senhor, que a minha casa, a minha família, os meus amigos, a minha cidade, eu posso influenciar, eu posso transformar ambientes. Que haja um fogo queimando no meu coração, de que eu sou usado pelo Senhor para tocar vidas, e de que há pessoas que precisam ser encontradas através da minha vida. A minha oração é para que eu jamais esqueça a missão e o propósito a qual o Senhor me encontrou, a qual o Senhor morreu na cruz. Que eu possa entender, Senhor, nesta noite, que o Senhor deixou nas nossas mãos como igreja. Que o Senhor deixou nas nossas mãos como igreja. Que eu possa entender, Senhor, que nós carregamos a cultura do céu. Que essa cultura do mundo não serve para nós. Que a ideologia do mundo não serve para nós, Senhor. Mas que nós possamos viver, Senhor, a cultura do céu. Que nós possamos viver a Tua palavra, a palavra que transforma. A palavra que transforma, Senhor. Que nós possamos ser assim, esse agente transformador. Que nós possamos deixar ser usados por Senhor. Lançamos fora a timidez, Senhor. Nós lançamos
fora, Senhor, toda causa própria. Nós abraçamos a causa do Senhor, de que o mundo seja conhecido pelo Senhor, de que chegue salvação, de que chegue restauração, de que vidas sejam encontradas e salvas pelo Senhor, de que a igreja, de que esta igreja foi chamada para essa missão e para esse propósito. Amém? Que mais uma vez você aplauda o Senhor nessa noite.